Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, Lucas capítulo 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam já lavando as suas redes. Ele então entrou num dos barcos, que era de Pedro, lhe pediu que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Pedro: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão disse: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra maravilhosa. Esse texto muito conhecido, chamado inclusive assim de pesca maravilhosa. Talvez a parte mais enfática, quando Jesus se aproxima deles e Pedro então nesse diálogo diz: olha, nós ficamos a noite inteira trabalhando, não conseguimos nada, estamos aqui cansados, já estávamos lavando os barcos, como o Senhor pode observar, mas porém, todavia, entretanto, contudo, diante da sua palavra, ou seja, debaixo da sua palavra, nós lançaremos a rede novamente. Essa é a parte mais enfática do diálogo, do clímax, desse recorte, desse texto, onde Pedro, então, diante da palavra de Deus, volta e tem um resultado diferente. Pedro vai para o mesmo local, aparentemente, ele pode fazer as mesmas ações, mas ele faz agora ações direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso então traz reflexão para nós quanto nosso esforço tem sido às vezes muito cansativo, mas o questionamento: se estamos fazendo isso debaixo da poderosa palavra de Deus? Se temos passado a noite inteira da nossa vida, se temos passado a caminhada inteira da nossa existência lutando, guerreando, trabalhando, se esforçando, mas não debaixo da potente mão de Deus. Essa primeira parte é realmente muito conhecida, muitos param aqui a leitura, muitos enfatizam isso, concluem com esse diálogo entre Jesus e Pedro, no sentido de que o clímax está em fazer a vontade de Deus no meio do nosso trabalho, no meio do nosso esforço e, diante da palavra dele, voltar para situações onde nós já achávamos terminadas e aí termos finais diferentes, porque porque atuamos de forma diferente. Atitudes iguais, atitudes semelhantes, atitudes repetitivas de fato não podem implicar em um futuro diferente, um final diferente, em um propósito mais glorioso, abençoado, se continuamos fazendo a mesma coisa. Porém, eu quero que você atente para o versículo de número 8. Que depois de tudo isso acontecer, ao ponto de o barco quase afundar de tanto peixe que eles haviam conseguido pescar, Pedro observa isso, cai de joelhos diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E o versículo 9 explica por que a atitude de Pedro. Pois ele estava admirado, e todos os que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito. O versículo 10, Jesus, após olhar para essa situação, diz para Pedro: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. Eu creio, me arrisco a dizer, que essa é a parte mais profunda da passagem. Muito mais do que peixes transbordando ao ponto da rede quase rasgar. É muito além do milagre material, o maior de todos os milagres, o arrependimento que implicou em salvação. Quando Pedro observa isso, ele olha para a vida dele e fala: eu não tenho como estar do lado desse cara. Eu não tenho como estar no mesmo ambiente que ele. Ele é Deus. Eu não sou digno. E aí ele começa a entender o arrependimento, ele começa a entender a graça, ele começa a entender esse amor incondicional, não entender sistematicamente, não entender teologicamente, não entender de forma literária, não entender ao ponto de produzir um livro, não.
mas ele começa a entender na prática esse amor que cobre a multidão de pecados, esse amor que no olhar, que num gesto oferta uma oportunidade de vida até então inimaginável, esse amor manifesto no reino de Deus através do agir, da pregação e do ensino de Jesus. Quando perguntavam para ele: e aí, tu és o Cristo, tu és o que havia de vir? E ele então responde: os coxos têm andado, os cegos têm enxergado, os surdos têm ouvido, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. Quando Pedro percebe isso, olha para o milagre, olha para o barco, olha para a proximidade, olha para a intimidade com Jesus, olha para a vida dele e diz: sai de perto de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um homem pecador. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Que reconheçamos não apenas a grandiosidade dele, mas a nossa infinita carência e dependência. Jesus quer fazer abundar muito mais do que grandes peixes e grandes bens materiais. Jesus quer fazer o derramar dele na sua vida muito mais do que apenas material. Ele quer te levar, como falou para Pedro, para águas mais profundas. Porque no meio das águas mais profundas é que nós caminhamos com o Mestre, é que nós reconhecemos a nossa limitação e a grandiosidade dele, para que ele nos transforme então hoje em pescadores, não de tão somente peixes, mas de homens. Que essa poderosa palavra nos abençoe em nome de Jesus.